meus queridos, hoje é o fim da semana, espero que vocês tenham passado uma boa semana, mas para coroar esse finalzinho aqui de semana, vamos ter muito esporte, muita alegria, muita diversão a partir da próxima meia hora. É isso, e hoje um dia muito especial, Dia Internacional das Mulheres. Um beijo enorme para todas as mulheres, principalmente aquelas que nos acompanham aqui todos os dias, as atletas, árbitras, todas as treinadoras que estão aqui no dia a dia fazendo tudo isso acontecer. Um beijo grande para vocês, hoje é o nosso dia. Hoje é o Dia das Mulheres, parabéns pelo seu dia, dona Larissa. Parabéns para minha esposa Cláudia. Beijo, Bruninha, parabéns também. Minha filha logo de manhã ela falou, papai, parabéns, Dia das Mulheres. Eu falei, tá bom, filha, parabéns. Minha mãe também, um grande beijo. Manda pra sua mãe também, pô. Mãe, um beijo pra você. Um beijo pra minha avó também, que assiste todos os dias os nossos Donos da Bola. Mas não é nossa fã não, viu, Lucas? Não Ela é fã de Bernardo Baitelli. Ah, o Bernardo, ele todas as mamães, vovós são fãs do Bernardo. Minha mãe também. Adoro o Bernardo. Bernardo, um beijo pra você no Dia das Mães também. Pra sua mãe também, tá, Bernardo? E é pra mãe do Pedro. Pronto, mandei pra todo mundo pra não ter briga aqui. Vamos começar o programa? Vamos começar falando já de Campeonato Carioca. Sai na frente no primeiro jogo da semifinal do Carioca. Fla-Flu de um lado, Vasco e Nova Iguaçu do outro. Dois desses times decidirão a grande final. Fluminense e Flamengo se enfrentam sábado no Maracanã. O Flamengo fez um primeiro turno quase impecável. Em 11 jogos, foram 8 vitórias e 3 empates. Nenhuma derrota sob o comando de Tite. Adenor conta com mais um reforço para o sistema defensivo. Léo Ortiz chegou na Gávea após deixar o Bragantino pelo valor de 7 milhões de euros, cerca de 37,6 milhões de reais na cota atual. Léo Ortiz já é o terceiro zagueiro mais caro da história do clube. E se ele conquistar títulos com a camisa rubro-negra, o Flamengo terá que pagar mais 1 milhão de euros de bônus ao Bragantino. Pelo lado das Laranjeiras, o Fluminense quer ganhar o primeiro clássico de 2024. São 2 derrotas e 1 empate até então. O time de Fernando Diniz conquistou a Recopa Sul-Americana diante da LDU, espantando o fantasma de 2008. Agora, precisam vencer o clássico para avançar. No duelo entre Vasco e Nova Iguaçu, o Laranja Mecânica tem a vantagem dos placares iguais, por terem feito a melhor campanha. O primeiro jogo será no domingo em pleno Maracanã, com mando de campo do Cruz Maltino. E pela Taça Rio, as semifinais já estão decididas. O Botafogo irá enfrentar o Sampaio Correia e a Portuguesa recebe o Boa Vista. A Taça Rio é importante, já que o campeão garante vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Ou seja, temos um campeonato. O Glorioso entra em campo no domingo, às 4 da tarde, no estádio Eucisão. E a Portuguesa duela no Luso Brasileiro no sábado, às 6h30. Fim de semana movimentado no Campeonato Carioca, mas decisivo no Paulistão, hein? Tem times com a corda no pescoço. Bora conferir o que acontece nesse fim de semana. A última rodada do Campeonato Paulista reserva emoções na parte de baixo da tabela. Isso porque Guarani, Ituano e Santo André ainda buscam se livrar da Série A2 do ano que vem. O Guarani é o primeiro time fora da zona com 7 pontos e enfrenta em casa no domingo a equipe do Bragantino às 4 da tarde. Uma notícia boa pro Bugre é que o Massa Bruta, já classificado para a próxima fase, deve ir para esse duelo com um time alternativo. Isso porque na próxima quarta-feira eles fazem o jogo de volta contra o Botafogo na pré-Libertadores. Já o Ituano pega o São Paulo no mesmo dia e horário. Difícil missão pro time de Itu que quer sair da zona. Só a vitória interessa. Se empatar e o Guarani e Santo André tropeçarem, o Ituano não foge da zona pelo saldo de gols. Ou seja, é ganhar e secar o Guarani. O Santo André tem a situação mais crítica. Último colocado com apenas 5 pontos, o elenco depende de outras combinações para sair da zona de rebaixamento. O Santo André recebe a Ponte Preta em casa e precisa dos 3 pontos. O problema é que o time ainda não venceu na competição. São 5 empates e 6 amargas derrotas. Ainda nessa rodada, no sábado, às 6 horas, os líderes também entram em campo para decidir quem fica no primeiro lugar desse turno. Santos e Palmeiras recebem Inter de Limeira e o Botafogo de Ribeirão Preto, respectivamente. Já no domingo, todos os jogos são às 4 da tarde. O Corinthians vai até Diadema encarar o Água Santa. O Mirassol joga contra o São Bernardo e o Novo Horizontino encara a Portuguesa. Isso além de Ituano e São Paulo, Guarani e Braga e Santo André e Ponte Preta. Olha, depois de ver tudo sobre Carioca e Paulista, agora a gente vai ver os clássicos que já aconteceram.
Fala sério, não tem sensação melhor que o seu time vencer o maior rival, não é? Mas se perder, aguente a zoação. O futebol é feito de momentos, mas quando o assunto são os números, não dá pra escapar. Em um histórico recente, o choque rei entre Palmeiras e São Paulo está mais evidente, e o tricolor tem vantagem. Entre 2023 e o início desse ano, foram 7 duelos. Ambos venceram 2 jogos, mas o São Paulo foi campeão da Supercopa frente ao Verdão em uma disputa de pênaltis, após a partida terminar empatada. O tricolor paulista em 2024 venceu um clássico. Foi na vitória frente ao Corinthians, quebrando o tabu na arena. Empatou contra o Palmeiras e perdeu para o Santos por 1-0. O Palmeiras ainda não perdeu quando o assunto é clássico no Campeonato Paulista. Derrotou o Santos por 2-1 e empatou contra o Corinthians e São Paulo. O Timão está tentando reconstruir a caminhada deixada por Mano Menezes. Após um começo ruim no estadual, a equipe comandada por Antônio Oliveira não conseguiu a classificação para o mata-mata do Paulista. Isso porque perdeu 2 clássicos e empatou no sofrimento derby. Já o Santos, time totalmente reformulado para esse ano, venceu 2 e perdeu 1. No Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca conta com Flamengo e Fluminense fazendo um dos duelos da semifinal. Os confrontos são bem emocionantes entre as duas equipes e desde o ano passado o time da Gávea leva a melhor. O Flu foi campeão em cima do Flamengo no Carioca de 2023. Perdeu o primeiro jogo e conseguiu reverter o placar fechando o título por 4-1. Na Copa do Brasil, deu Mengão. Empate no primeiro jogo e vitória rubro-negra por 2-0. No Brasileirão, permaneceu o empate nos 2 jogos. E no único confronto até então, esse ano, Pedro e Cebolinha garantiram a vitória flamenguista. Já o Vasco é um time que não perdeu clássicos esse ano. Foram 2 empates e 1 vitória. O Cruz Maltino avançou para a semifinal e agora enfrenta o Nova Iguaçu. Já o Botafogo fecha a lista com 2 derrotas e 1 vitória em clássicos. O Glorioso derrotou o Fluminense no último desafio do Carioca. Esse texto é do Bernardo? Não à toa ele falou do Vasco. Quando ele sugeriu esse tema dos clássicos, ele... Então, tem Fla-Flu, tem o Palmeiras e tal. Aí ele foi vendendo a ideia dele. O Vasco, inclusive, foi assim que ele vendeu, Lucas. Você tá esperto, né? Você é muito espertinho, seu Bernardo. Olha, já que hoje é dia 8 de março, nós separamos aqui uma lista de mulheres que impactaram o esporte nacional e mundial. Nós mulheres fomos privadas de muita coisa ao longo da história. No esporte, é claro, não foi diferente. Anos de luta e superação. E dessa vez o nosso Os Donos da Bola separou uma lista de mulheres destaques que brilharam no mundo esportivo. Aqui no Brasil, o chamado país do futebol tem uma rainha, Marta. Ela começou cedo no estado de Alagoas. Se profissionalizou aos 14 anos quando foi pro Vasco em 2000. Rodou o mundo e logo ganhou notoriedade pela habilidade que tinha com os pés. De lá pra cá, os números impressionam. É a maior artilheira da história da seleção brasileira feminina e masculina, com 116 gols anotados. 2 medalhas de prata em Olimpíadas e 1 em Copa do Mundo, além de 2 ouros no Pan-Americano. Além de ter sido eleita a melhor jogadora do mundo por 6 vezes, sendo 5 consecutivas. E não dá pra gente falar de esporte no Brasil e não citar Maria Esther Bueno. Os feitos da tenista brasileira são tão grandes que é até difícil enumerar. Eleita a melhor tenista do século XX da América Latina e 38ª maior tenista de todos os tempos entre homens e mulheres. Venceu 19 Grand Slams e foi a primeira mulher na história a conquistar 4 Grand Slams jogando em duplas no mesmo ano. Já quando o assunto é a bola laranja, a rainha é Hortência. A jogadora de basquete mais conhecida do Brasil foi uma verdadeira febre nos anos 80 e 90. E não é pra menos. Maior pontuadora da história da seleção brasileira, medalhista de prata nas Olimpíadas, eleita melhor jogadora de Copas do Mundo da FIBA de todos os tempos, além de já ter marcado 124 pontos em um único jogo. Dentro da água, o ícone é Maria Lenk, a única nadadora brasileira que está no Hall da Fama de natação, a primeira do país a conquistar um recorde mundial de natação e foi a primeira mulher a usar em competições o nado borboleta nos Jogos Olímpicos de 36 em Berlim. E claro, ao redor do mundo o que não faltam são exemplos de mulheres que deixaram um legado por onde passaram. É o caso de Serena Williams no tênis, vencedora de 23 Grand Slams, um verdadeiro
primeiro recorde. Nádia Comaneci, o primeiro 10 da história na ginástica nas Olimpíadas de 1976 nas barras assimétricas com apenas 14 anos. Helena Isimbaeva, eleita 3 vezes a melhor atleta do ano pelos recordes no salto com vara. Simone Biles com 23 medalhas de ouro em mundiais de ginástica artística e muitas outras esportistas. O que nos resta é isso, aplaudir de pé todas essas mulheres que mostraram que a motivação e a perseverança abrem portas que antes pareciam fechadas a 7 chaves. Absurdo, números absurdos, assim, das brasileiras, principalmente. Sim. Ali, Marista Bueno, que a gente tá falando, 19 grandes lances. Pra gente ter ideia, o Guga, que foi o maior do Brasil, né, que a gente teve mais, assim, notoriedade no tênis, ganhou 3, ela ganhou 19. Absurdo. Marcas muito expressivas, né, imagina a atleta da ginástica ali conquistar o primeiro 10, né, hoje a gente fala, pô, conseguiu um 10, imagina pra quem com 14 anos. É sensacional. Parabéns mais uma vez a todas as mulheres. Intervalo, no próximo bloco tem esporte regional para você. De volta com os donos da bola, agora muito esporte regional. O nosso repórter Pedro Elias esteve lá no treino da Águia que vai encarar a Ferroviária nesse sábado. Fala Larissa, fala BZK, tô aqui no Martins Pereira porque a semana tá sendo agitada pro São José. Teve jogo na quarta, já vai ter jogo amanhã e a Águia do Vale conheceu a sua primeira derrota na última partida diante do Velo Clube. Mas e aí, será que tem hora pra perder? Na hora nenhuma é bom perder, né? Mas se pudesse escolher uma hora, acho que a hora foi agora, né? Porque a gente sabe que falta mais 2 jogos aí na fase de grupo, né? Na primeira fase. Depois já vem o mata-mata e mata-mata você não pode perder. E na última partida aqui no Martins Pereira, o São José perdeu o capitão Caio César com uma fratura no braço. Ricardo Costa comentou sobre a perda do zagueiro e também da entrada de Lázaro na equipe titular. A gente sente muito o que aconteceu com ele e a gente sabe que vai fazer falta. Mas desde o início a gente monta a equipe já pensando que possa acontecer algo ou um cartão, né? Nunca pensa numa lesão, mas pensa num terceiro cartão, quem pode substituir, ou numa má fase o outro pode entrar. Infelizmente veio numa lesão, a gente confia muito no Lázaro. O Lázaro é um jogador experiente, jogador também tem uma liderança muito boa, tenho certeza que vai nos ajudar. Como nós temos o Abreu que não jogou, mas é uma pessoa do bem também, muito líder. O Lázaro é um cara que ataca bem a bola, quase fez um gol ontem. Enfim, tem as suas características positivas também que a gente vai explorar. E a próxima partida será aqui no Martins Pereira, diante da Ferroviária. Muito além dos 3 pontos, o jogo será importante para conhecer um possível rival lá na frente no mata-mata. Time bom, investimento altíssimo, time bem treinado. Conheço alguns jogadores que estão lá. Trabalharam comigo, inclusive, então assim, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, time muito qualificado, mas aqui dentro de casa a gente é forte, vamos tentar voltar à nossa essência, à nossa raiz que a gente fala de se defender bem, de ter esse controle do jogo, mas também a hora que sem a bola tá ali dedicado para não levar os gols, para a gente voltar a vencer, que vai ser importante nessa reta final. E apesar de já estar classificado para a próxima fase, o grande foco do São José é terminar na primeira colocação, para poder decidir em casa os jogos do mata-mata. Com certeza, a primeira colocação ela é de suma importância, né? Porque a gente vai decidir sempre os últimos jogos em casa. E depois, na segunda fase, os pontos ele continuam. Então, quanto mais a gente pontuar, vai ser melhor nós buscar essa primeira colocação, porque se Deus abençoar a gente subindo e vir uma final, a gente fazer uma final dentro do nosso estádio, o último jogo, diante do nosso torcedor aí, quem sabe ser coroado com um título aí, com a taça da volta olímpica dentro do Martins, vai ser uma coisa inédita, uma coisa que vai ficar marcada para nós jogadores, para a cidade. Então é isso, Larissa e BZK, o São José enfrenta a Ferroviária neste sábado às 7h30 no Martins Pereira, claro, com a presença grande da torcida da Águia do Vale. Voltamos ao estúdio. Valeu, Pedro. Obrigada pelas informações. Olha, se o São José está assim, vivendo uma fase de estabilidade, para os lados do Taubaté a coisa é muito diferente. E agora a gente te mostra tudo o que já rolou de mudanças por lá, principalmente no elenco, desde que a Série A2 começou.
O empate na última rodada diante da Ferroviária poderia até ser comemorado pelo Taubaté pela força do rival. Mas quando o time está a 7 jogos consecutivos sem vitória, aí, amigo, fica difícil ver com bons olhos qualquer resultado que não seja os 3 pontos. Agora, um problema que vem sendo crônico são as ausências de jogadores importantes. Daquele Taubaté do início da temporada para o atual, muita coisa mudou. Teve jogador que nem estreou, lesões e até rescisão de contratos. Carlinhos foi anunciado com a expectativa de ser o dono da lateral esquerda do Burrão, mas problemas extracampo impediram o jogador de sequer estrear pelo clube e saída logo na pré-temporada. Para piorar a situação, Daciel, o lateral esquerdo reserva, recebeu uma proposta do futebol chinês e deixou o Burro logo no início da Série A2. O meia Cleiton chegou sendo dono da camisa 10 do clube, mas o jogador não correspondeu às expectativas, somado também ao imbróglio do pagamento de salários, a saída foi inevitável, fazendo Cleiton migrar para o futebol do Nordeste. O goleiro reserva João Lazari foi mais um que deixou o Taubaté nos últimos dias. Agora, Davi Natan, da base, é o substituto imediato do titular Leandro. E na tropa dos lesionados, tem bastante gente no DM taubatiano. O lateral direito, Eliandro, não atua pelo Burro desde a derrota por 2-0 para o Juventus no dia 25 de fevereiro. E o Wilson Júnior vem improvisando o volante Bruno Luiz na posição. Lucas Xavier, que chegou como um dos nomes mais pesados do elenco, também sofreu lesão e, segundo o treinador Wilson Júnior, está fora até o restante da competição. David Ribeiro e Grasson também desfalcam o time devido às lesões. Mesmo caso do meia Gianotti, que com um problema crônico no joelho, jamais conseguiu sequência no time. Ficou ausente na última partida e é nome incerto para o jogo diante do Comercial. Bruno Luiz também será desfalque, dessa vez por estar suspenso. E assim o Taubaté encara o Comercial neste domingo no Joaquinzão. Wilson Júnior terá de achar soluções rápidas e objetivas num jogo que decide a vida do Burro na Série A2. Temporada de zica completa, né? Todos os problemas em campo e extracampo que poderiam acontecer na temporada estão acontecendo. A cada rodada é um novo capítulo, né? Inclusive, recebemos já os documentos da federação que dão conta de que o clube foi multado. Foram 3 autuações, né? Agora que somam R$10 mil pelo uso de sinalizadores no dia do jogo contra o São José. Ou seja, mais um prejuízo imenso para os taubatianos. Sim, então, eu e o Bernardo até estava discutindo, a gente estava dentro do campo, né, do jogo, você também tá. Sim. A gente não viu o sinalizador lá dentro, mas a federação multou o Taubaté, então não sei se pode recorrer ou não, mas vai ter que pagar mais R$10 mil o Taubaté. Bora falar agora dos jogos, então, desse fim de semana, tanto da Águia quanto do Burrão. Quem vem para cá é ele, Antônio Carlos. Salve, salve, meu amigo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. Muito boa tarde, seja bem-vindo a este super programa esportivo comandado aqui pela nossa grande equipe, pela Larissa, pelo Lucas, BZK, pelo Bernardo, pelo Pedro, por toda a nossa competente equipe que leva para você informação, opinião de qualidade, mostrando tudo aquilo que acontece no esporte da região e também no esporte nacional e mundial. Vamos falar de futebol? Eu falei ontem aqui de Taubaté e São José que jogaram na última quarta-feira. O São José perdeu a invencibilidade e muita gente falou, melhor perder agora. Não fica esse peso nas costas e ter que defender a invencibilidade, todo mundo querendo bater no invicto. Perdeu a invencibilidade, caiu do primeiro para o segundo lugar, mas depende só dele até para manter o segundo lugar e quem sabe até para pular para o primeiro lugar, na verdade, porque ele tem o confronto contra o São Bento, que hoje é o líder do campeonato, 2 pontos à frente do São José. Eles vão se enfrentar na última rodada lá em Sorocaba. Bom, amanhã, vejo assim, o São José precisa dar uma resposta para ele próprio, para sua torcida, para não ficar aquela visão, o time virou o fio, o time caiu na hora que não podia, não ganha mais. Tem que ganhar da Ferroviária. E é um grande jogo. A Ferroviária entrou no campeonato como bicho-papão, mas também não está assim, sobrando não. Está deslizando aqui, tropeçando. Hoje é a equipe que está em 4º lugar, perdeu até a terceira colocação para o 15 Piracicaba. Esse sim, vem subindo muito bem nessa reta final do campeonato. Então, São José e Ferroviária, amanhã, 7h30 da noite, é um ótimo jogo que você, torcedor da Águia, não pode deixar de prestigiar. Vá lá e apoie o time do São José. Um grande confronto, São José ganhando, recupera-se aí no campeonato, volta a ter tranquilidade e vai para a última rodada brigar pelo primeiro lugar
com o São Bento. Tem que ficar pelo menos em segundo, né? Para ter vantagem nas fases de mata-mata da competição. Vamos ver amanhã esse jogo contra a Ferroviária, que promete ser difícil, mas muito bom de ser assistido também. E o Taubaté vai jogar suas últimas fichas domingo, enfrentando o Comercial, 11h10 da manhã, no estádio Joaquinzão, em Taubaté. Horário de televisão, horário novo, então o jogo ficou para as 11h10. Taubaté está 7 jogos sem ganhar, pega o Comercial, gente, não tem outro caminho, né? Não tem outro resultado. É ganhar para recuperar, pelo menos, dar uma alegria para a torcida com uma vitória. Boa sorte para o São José amanhã, boa sorte para o Taubaté domingo e segunda a gente mostra tudo aqui, tá? E para você, ótimo fim de semana, juízo, se cuidem e até mais. Valeu, Antônio Carmo, ótimo final de semana para você também. A gente vai para um intervalinho, mas já volta bem rapidinho, tá? De volta com os donos da bola, só reforçando para você, hein? Amanhã, às 4 da tarde, no ginásio do Tênis Clube, a grande decisão da Supercopa Paulista entre São José e Taubaté. Você sai de lá do Tênis Clube, já corre pro Martins Pereira, acompanha os 2 jogos, combinado? Seguinte, hoje é Dia da Mulher e é claro que os nossos donos da bola não poderiam deixar de homenagear uma atleta que representa muito, uma história de superação. É sensacional, você vai conhecer agora. Imagina você com 13 anos descobrindo que tem um glaucoma congênito que te deixará cego para o resto da vida. Essa é a história da guerreira Kátia Silva, atleta de goalball e referência nacional. A Kátia teve uma infância normal no interior de Minas Gerais. Era considerada aquelas meninas arteiras que estava sempre brincando e se divertindo. De repente, o mundo dela ficou escuro. Ela sofreu uma hemorragia fruto da pressão ocular. O susto foi enorme, já que na família não havia histórico da doença. Só que devido a essa hemorragia eu tinha perdido a visão. Eles falam que meu problema é genético, só se for por família, por parte de pai, que a gente não chegou a conhecer ninguém assim do lado de pai. Nem vó, nem ninguém. E junto da perda da visão veio a depressão. Kátia não sabia o que fazer e os pensamentos mais sombrios chegaram. Aos 14 anos eu caí numa depressão profunda. Não queria ir para a escola, tentei o suicídio, eu tive uma overdose devido a uns medicamentos que eu tomei, fiquei uma semana em coma. Mas tudo mudou através do esporte. Ela foi morar em Brasília e por lá conheceu o goalball. Eu acabei entrando na escola de cego de Brasília, lá eu conheci alguns atletas que participava do goalball, aí me levaram para conhecer a modalidade, falavam que eu era grande, que eu tinha perfil. Foi ali que eu me identifiquei e foi ali onde eu renasci para uma vida, porque ali eu comecei a sair da depressão, comecei a ganhar autoestima, confiança. E em 2019, a Kátia se via novamente desanimada com o goalball, mas foi uma notícia inesperada que mudou o rumo dela no esporte. A convocação para a seleção brasileira. Porque em 2019 eu tinha traçado as metas que eu não aceitaria sair de uma competição se não fosse com medalha de ouro. E todas as competições que eu passei eu consegui atingir essas metas, de trazer a medalha de ouro para casa. Fui revelada várias vezes como atleta revelação, atleta destaque, artilheira, melhor pivô. Então foi um ano bom. Só que aí, quando chegou no final do ano, eu tive esse desânimo. Aí quando eu vi aquela convocação no site da CBDV, né, que é a confederação que rege o goalball hoje no Brasil, foi o combustível que estava faltando para eu continuar no goalball. O ápice da carreira veio com a convocação para a disputa das Paralimpíadas em Tóquio em 2021. Cara, eu não sei te descrever com palavras a sensação que eu tive. Tipo, é igual você falou, sair do meio do mato. Hoje estou aqui do outro lado do mundo, representando a seleção na Paralimpíada, que é a competição auge de todo atleta. Nada na vida de Kátia foi fácil. Ela é daquelas mulheres que inspiram a todos ao seu redor. Ela nunca desiste. Afinal, ela sabe que acreditar em si mesma é tornar-se imparável. Antigamente a gente via muita desigualdade social nessa questão que mulher tinha que ficar em casa, cuidando de filho, cuidando da casa, mulher não podia ser isso, podia ser aquilo, e hoje não. Hoje a gente vê que a mulher ela pode ser o que ela quiser. E como eu disse, sonho não tem fronteira, não tem limite. Então, todo sonho pode sim ser alcançado desde que você se mova para ir atrás dele, porque nada bate na nossa porta, a gente que tem que ir atrás. É um sentimento assim que a gente até se emociona, né, quando fala, que é uma vitória muito grande. Eu acho que a maior conquista que eu tenho hoje
não é nem as medalhas que eu guardo, é essa superação. Sensacional a história da Kátia. Obrigada por dividir Parabéns. tudo isso com a gente. Parabéns por toda essa superação e parabéns ao Instituto Athlon, né, que sempre revela esses talentos, mas que cuida muito bem desses para-atletas. Mais uma história de ouro aqui para os nossos donos da bola, Lucas. Mais uma vez, então, um beijo aí pra Kátia, um beijo pra todas vocês que estão assistindo o programa hoje. Feliz Dia das Mulheres. Vamos chamar a Carol também. Bora. Né? Carol, feliz Dia das Mulheres pra você também. Valeu, BZK. Feliz dia pra nós, Lari. Pra você também, Carol, um beijo grande pra você e hoje também tem reportagem especial no Band Cidade, né? Exatamente, a gente tem a série, né, A Arte de Ser Mulher, que a gente está exibindo desde o início da semana e hoje é o nosso último episódio, nossa última reportagem. Combinado, Carol. Então, um bom final de semana pra você. Aproveite o nosso dia. Segunda-feira a gente volta. Você também, Lari. Bom fim de semana, dupla.